No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus orientou seus discípulos dizendo: No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa orientação de Jesus diz respeito ao sofrimento que todos nós temos que passar. O sofrimento é comum a todos os seres que vivem aqui nesse mundo, tanto os homens criados à imagem e semelhança de Deus, quanto os animais irracionais, sendo essa condição uma consequência direta do pecado que separa o homem do seu Criador. Não é para menos que a Bíblia afirma: o mundo jaz do maligno e o salário do pecado é a morte, que significa a separação espiritual de Deus. Mas o que nos consola e conforta os nossos corações é o fato de sabermos que em Cristo nós somos mais que vencedores. E hoje, aproveitando mais essa oportunidade que me é dada por Deus, vou abordar o tema: Por que você está chorando? O texto para essa meditação se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículos de 1 a 4, e que diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Deus mesmo estará com eles e enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por que você está chorando? É o tema da nossa meditação no dia de hoje. Talvez, no presente momento, você esteja vivendo os dias mais tristes de sua vida. A sombra da morte e do sofrimento desceram sobre você, que perdeu a alegria e a razão de viver. Seu coração está triste, já não tem paz, e você está mergulhado em tremendas lutas íntimas. Então, preocupado com a morte, atribulado, triste e solitário, passa o tempo todo recordando dos seus entes queridos que já partiram desse mundo rumo à grande viagem à eternidade, e fica pensando em seus queridos que foram tragados pela morte. E pensando neles, cheio de saudade, você chora, continua chorando e não consegue parar. Muitas vezes os ventos contrários nos surpreendem. Ventos das enfermidades, da desilusão, da tristeza, da dor e da morte açoitam o barco da nossa vida. Mas saiba que Deus quer nos ensinar a enfrentar e a suportar com paciência e perseverança certas situações, do ponto de vista humano, insuportáveis. São situações que no decorrer da nossa existência aqui nesse mundo temos que enfrentar, mas que pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios esforços, não teríamos condições de superá-las. Entretanto, o próprio Deus nos concede os meios para suportar o insuportável. Ele quer que alcancemos a maturidade cristã e que tenhamos um estilo de vida que o agrade. E como não podemos fugir dos problemas, das dificuldades e dos imprevistos da vida, precisamos ter a certeza de que nos momentos mais difíceis o nosso socorro vem diretamente de Deus. E o salmista Davi tinha essa certeza, essa convicção, essa esperança, essa confiança em Deus, e assim ele afirmava: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta ele tinha imediatamente: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, mas precisamos ter fé simultânea à perseverança. Deus está sempre presente em nossa vida e nos faz entender que todas as nossas necessidades são supridas por Ele e que nunca somos provados acima das nossas forças, como também precisamos estar conscientes de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo das nossas almas introduz o medo no coração das pessoas. O medo foi gerado no homem em função da sua queda provocada pelo pecado, e a consequência, que é a derrota, se manifesta de maneira concreta, perfeitamente visível na vida daqueles que preferem continuar no pecado e, portanto, derrotados.
Mas temos a certeza de que a vitória já está nas mãos daqueles que confiam em Deus, pois não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de adoção, porque passamos a ser herdeiros e co-herdeiros de Deus. Sabemos e confiamos que em Cristo somos mais que vencedores, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É comum presenciarmos pessoas atravessando o vale do sofrimento. E se uma dessas pessoas é você, é possível que nesse momento você esteja vivendo os dias mais tristes de sua vida. A dor geralmente escurece o entendimento e muitas vezes cria até mesmo um sentimento de revolta no coração. A dor asfixia e leva ao desespero. E você pergunta, por quê? E ninguém, ou quase ninguém, é capaz de lhe dar uma resposta que o satisfaça, uma resposta satisfatória. Embora o sofrimento seja comum a todos os mortais, sendo que nem mesmo o Filho de Deus se livrou dele, eu peço a você, meu amigo e minha amiga sofredores, que me deem um pouquinho do vosso tempo, da vossa atenção. Gostaria de falar do consolo verdadeiro que podem ter todos aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. É certo que ele sofreu e foi morto pelos nossos pecados, mas venceu a morte, ressuscitando-se ao terceiro dia. Ele é o segredo da felicidade verdadeira. Ele é a resposta para todas as nossas indagações. Jesus é o amigo sem igual, amigo de todas as horas. Não existe solidão na vida quando temos a companhia do melhor amigo, pois ele consola o coração triste, enxuga as lágrimas que saem dos nossos olhos e descem pelo nosso rosto quando a gente chora. Ele segura a nossa mão quando as trevas da angústia descem sobre os nossos caminhos. Jesus é o nosso bom pastor, e quando estamos com ele, não sentimos falta de nada. E o Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Jesus supre todas as nossas necessidades. A experiência do apóstolo Paulo era esta: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Mas para que alcancemos essas bênçãos de Deus em nossas vidas, precisamos confiar, ter fé em Deus. A fé e a confiança são duas palavras sinônimas. Aquele que tem fé é porque confia, e aquele que confia é porque tem fé em Deus. E no Salmo 40, versículos de 1 a 4, o salmista passa para nós um precioso exemplo de confiança, e assim ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu digo para você que o segredo da vitória está em confiar, ter fé em Jesus. E a orientação do apóstolo Pedro para os nossos dias é esta: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Quando confiamos no Senhor Jesus, ele responde às perguntas para as quais nós não havíamos encontrado respostas completas. Jesus responde às nossas grandes dúvidas, aos grandes anseios que assaltam o nosso coração inquieto. Para a nossa desorientação, ele é o caminho. Para a nossa dúvida, ele é a certeza. Para a nossa tristeza na presença da morte, ele é a vida. Em Jesus, em seu amor infinito, encontramos paz, mesmo em meio aos grandes conflitos que nos tiram a calma. Ele nos faz entender a notável lição das Escrituras Sagradas que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é bênção quando colocamos a nossa confiança em Deus, porque Ele quer sempre o nosso bem. Como Deus nos ama! Conhece a história de Lázaro? Lázaro havia morrido e suas duas irmãs, Marta e Maria, estavam chorando. Tudo era tristeza naquela casa visitada pela morte. E Jesus também chorou quando veio a Betânia para visitar aquelas duas irmãs entristecidas. E assim que ele chegou, dirigiu-se ao túmulo de Lázaro e mandou que removessem a pedra que o fechava. Marta, porém, lhe disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus?
E ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A seguir, Jesus falou ao cadáver do estimado amigo, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto e sepultado durante 4 dias, tendo os pés e as mãos envoltos em faixas, e Jesus ordenou: Desatai-o e deixai-o ir. E Jesus se revelava aos seus admiradores ouvintes de Betânia, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E só Jesus podia falar e fazer tais coisas, pois ele provou seu poder sobre a morte, ressuscitando-se ao 3º dia, deixando o túmulo vazio. E porque Jesus é o Senhor da vida, Ele é também a nossa esperança e a nossa segurança da imortalidade. Então, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, responda-me: por que você está chorando? Por que você está hoje assim tão triste? Não se deixe abater pelo poder da morte, mas creia no poder da vida, que é Cristo. Não fique chorando as calamidades desta vida que passa. Não se inquiete na presença de túmulos que recordam muitos mortos queridos, mas agradeça a lembrança feliz e consoladora que pode ter de cada um deles. Creia na sublime realidade do céu para onde iremos um dia, se crermos em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Agradeça a Deus por todas as coisas que lhe têm acontecido. A Bíblia diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com seus filhos. Jesus Cristo venceu a morte e Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima. A morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Saiba que o choro pode durar uma noite inteirinha, mas a alegria vem ao amanhecer de um novo dia. Então pare de chorar, descruze os braços e vá à luta. Lembre-se que Jesus morreu de braços abertos, esperando a sua decisão, porque Ele quer abraçar você, acalmar o seu coração, dando-lhe paz e alegria, dando a você esperança e uma nova razão de viver. E é por isso que Jesus nos convida dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Quando um dia o barco de sua vida for açoitado por ventos contrários, ou agitado por violentas ondas de incertezas, de desilusão ou da morte, e você estiver quase a submergir, peça auxílio a Jesus. Ele o socorrerá e o conduzirá ao porto seguro de um lar celestial que está preparado para todos aqueles que de bom grado observarem os seus mandamentos. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E hoje eu acrescento para você o seguinte: com Cristo no coração, tudo vai incomparavelmente melhor. E que Deus o abençoe e o guarde a cada dia de sua vida. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.